Professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 3 a respeito de secagem de resinas. Bem, lá naquele material de equipamentos para preparação de matérias-primas, né? A parte também de periféricos e tal, eu já mostrei ali um vídeo, deixei disponível para vocês um vídeo a respeito de secagem de resinas, né? Só que aquele ali é um modelo, tá? Então, estou aproveitando esse material que eu consegui com o professor Enio, considero um material bem completo, tá? Para deixar para vocês uma análise a respeito de secagem de resinas de modo geral. Então, na secagem de materiais plásticos, existe muito tipo de resinas diferentes que exigem diversas tecnologias de secagem, tá? A eliminação da umidade ao nível requerido gera produtos de boa qualidade e redução de rejeitos, retrabalhos. Sim, ó, tem resina que tem que ter secagem de qualquer maneira, outras não necessitam tanto, tá? Mas vamos ver adiante. O ar ambiente sempre contém água na forma de vapor. À medida que aumenta a temperatura do ar, aumenta também o conteúdo de água. Umidade relativa, que é o nível de saturação do ar com água numa determinada temperatura. Isso aí tem curvas, tá, para verificar isso. Sólidos ou grãos de plástico podem reter a umidade do ar de forma superficial ou internamente. Então, os materiais que são considerados não higroscópicos, a água condensa sobre a superfície. Materiais que são higroscópicos, existe inserção das moléculas de água dentro da estrutura molecular, umidade interna. Esse que é o grande problema. Cada material plástico higroscópico possui uma capacidade específica de absorção de água. O nível de umidade alcançado pela resina depende de fatores externos como temperatura, umidade ambiente e o tempo, a umidade inicial, tá? Então, a umidade superficial das partículas de polímero evapora na temperatura de processo, podendo produzir bolhas. A umidade interna pode desencadear reações químicas em alguns polímeros sensíveis à hidrólise, rompendo cadeias e diminuindo suas propriedades físicas. Por esses motivos, deve-se secar os polímeros de forma suficiente e com técnica apropriada. Mantendo o conteúdo de umidade residual constante nas partículas de plástico, consegue-se repetibilidade no processo. Aqui aparece um arranjo de alguns polímeros, só para dar exemplos, tá? Então tem o polietileno tereftalado, que é um poliéster, né? E um nylon 6, ou poliamida 6. Lá no caso do polietileno, ele não é higroscópico, materiais são apolares e possuem apenas carbono e hidrogênio na cadeia. Esse aí é uma barbada de secar, tá? Normalmente não necessita de secagem, tá? O PET, ele é higroscópico, são polares e apresentam heteroátomos na cadeia, como oxigênio. Nylon 6, higroscópico, materiais são polares e apresentam heteroátomos na cadeia, como oxigênio e nitrogênio. Então, esses que são higroscópicos não escapam de ter um equipamento de secagem adequado. As opções de secagem, tipos de secadores. Então, sempre em secagem vai se falar o tempo de residência. O que é o tempo de residência? O tempo que o material demora na câmara de secagem antes de ele entrar no processo, no funil, tá? Então ele tem que ter um tempo adequado de secagem. Depende também de ter um fluxo específico de ar, um volume de ar necessário para aquecer o material e extrair a umidade para fora da câmara. E a temperatura de secagem varia para cada material. No ABS, por exemplo, é cerca de 80 graus centígrados. Já para o policarbonato, cerca de 120 graus centígrados. Ponto de orvalho do processo. A temperatura na qual um gás, no caso aí nós estamos falando em ar, né? Deve ser esfriado para produzir condensação. Então assim, ó, se utiliza muito de baixar a temperatura do ar depois para retirar a umidade dele, tá? Através de um sistema de refrigeração. Eu já enfrentei dificuldades na indústria com relação à secagem de materiais, no caso era polietileno, tá? E igual a gente secava para ter uma alimentação sempre constante, quer dizer, a temperatura do material na alimentação
inverno ou verão, ela estava sempre adequada, sempre similar, entendeu? Então já é um ponto de manter um processo sob controle, tá? Pelo menos eu tenho o material sempre entrando numa temperatura padrão. E numa dessas houve um desarranjo qualquer no controle de temperatura de secagem e a temperatura excedeu os 88 graus que nós usávamos para o polietileno, 88 graus centígrados. E o material fundiu dentro do silo de secagem. E é um silo enorme que tinha na indústria isso aí, era um silo para 1 tonelada de material. Vocês não querem saber o que conseguir depois retirar esse material, depois que ele solidificou dentro do silo, o silo ficava montado em cima da máquina, numa estrutura toda à parte. Bom, foram mais de 2 dias de manutenção com fábrica parada para conseguir reparar o problema, tá? Só estou dando como uma referência, não dá para vacilar. Secadores, a secagem serve para secagem do material. Alguns materiais termoplásticos são extremamente higroscópicos. A água retida prejudica o processamento. O tempo e temperatura de secagem tem que ser verificado com o fornecedor da resina, tá? Esse cara é o que vai dar a informação correta. Ar aquecido passa em sentido contrário com o material, removendo a sua umidade. O secador é construído de forma a facilitar a retirada do material depois de seco. Alguns funis de transportadores possuem um aquecedor que evita a reabsorção de água pelo material. Esse é um secador simples com ar aquecido, tá? Quais são os outros tipos? Tem os secadores que usam dessecantes, que é o caso daquele vídeo que eu deixei disponível, tá? Que ele utiliza dessecante, além de aquecer o ar, e depois também ele baixa a temperatura do ar para retirar a umidade, né? E tem outros secadores que funcionam com ar comprimido. Esses são de uma dificuldade maior, porque tem que ter um ar comprimido bem seco, né? Se tiver umidade no ar comprimido, ferrou. E outra, secadores a vácuo. Então nós vamos ver todos esses aí, tá? Aquecedores de ar quente para materiais não higroscópicos. Então, no caso dos polietilenos aí, tá? Pode-se usar um desses aí, é bem simples. Utilizado para remoção de umidade superficial, não é apropriado para polímeros higroscópicos. Compactos montados diretamente sobre o bocal da máquina, reduz a contaminação e a reabsorção de umidade. Quer dizer, não tem tanto manuseio, né? Já está o material em cima da alimentação. Possui ajuste para a entrada de material do funil para a máquina, secagem e alimentação contínua. O ar ambiente é sugado através de um filtro, é aquecido, introduzido na câmara de secagem. O ar de saída é reintroduzido no ciclo. Aí acontece uma coisa, se o ar está com muita umidade, parte do material é colocado para fora do sistema, depois dele sair aquecido, tá? E é readmitido uma parcela de ar novo do ambiente, tá? Câmaras de secagem completamente isoladas melhoram o consumo energético. Um difusor fornece uma ótima difusão de calor através do material. São de preço baixo, desaconselhados para regiões tropicais, região com alta umidade do ar, pois perdem eficiência. Então aí nós estamos no nosso caso, né? Brasil. Aqui tem um exemplo de um secador que eu já tinha mostrado lá na parte de preparação de matérias-primas, né? O ar entra aqui por baixo, aquecido. Aqui tem uma tela de inox, onde cai o material vindo desse alimentador, os grânulos, né? O ar passa, encontra a corrente aquecido, o ar vai ser sugado novamente, entrando para o sistema e ficando em ciclo fechado, tem uma ventoinha que faz esse trabalho, e a resina, os grânulos são aspirados por vácuo aqui e vão para o equipamento. Aqui aparece ele do lado, tá, com a ventoinha, a resistência está aqui dentro, o ar entra por baixo, é readmitido lá em cima pela ventoinha. Se está muito úmido, pega um pouquinho de ar externo e bota um pouco de ar fora, tá? Aqui aparece completo, vamos seguir aqui. Polímero é alimentado num carregador automático A. Tá? Então tem um sistema de carregamento, que normalmente é por vácuo, aqui em cima do silo de secagem. Tá? Esse aqui é o silo de secagem.
para um funil secante B. Ele chama de funil secante, tá? O ar do meio ambiente entra pelo filtro aquecedor C. Aqui, ó. Normalmente é filtro, o aquecedor está depois, tá? E pelo insuflador D, que é a ventoinha, o ventilador, né? Então esse ventilador vai sugar através de um filtro o ar e vai jogar aqui, ó, para o aquecedor E, ó. Então o aquecedor está aqui, ó, tá? Filtrou, ventilou, passa no aquecedor E para o distribuidor F, que está na parte de baixo desse silo, na parte mais baixa do funil B. O ar aquecido com uma umidade relativa mais baixa corre para cima entre os grânulos que estão localizados dentro do funil, elevando assim a temperatura do polímero. A corrente de ar quente que passa na superfície dos grânulos carrega a umidade antes de sair pela parte de cima do funil G. Tá? Então, parte desse ar vai ser readmitido no sistema e parte vai ser jogado fora. Tá? Depende da umidade ambiente, se faz esse controle do que joga fora e do que readmite. Tá? Então, aquele sistema é o mais simples de todos. Tá? Se usa para polímeros não higroscópicos. Aí entra aquele secador com dessecante, que a gente já tem o vídeo disponível. Né? Todos os tipos de material, higroscópico e não higroscópico. Pode ser unidades grandes ou pequenas. Utiliza o ar em ciclo fechado. O ar é desumidificado passando por um dessecante, peneiras moleculares de silicato de alumínio alcalino, tem outros materiais dessecantes como sílica gel, tá? O ar é aquecido de acordo com o tipo de material, temperatura adequada para cada polímero. O ar aquecido passa pelo material removendo a água. O ar passa novamente na peneira molecular, num ciclo contínuo. Após atingir o tempo de secagem recomendado, a resina é processada. Utilizam-se sistemas duplos de leitos dessecantes. Enquanto um trabalha, o outro é regenerado. Cara, esse material dessecante ele vai absorvendo a umidade do ar. Chega um tempo que ele tem que parar para regenerar e outro leito dessecante é colocado em trabalho, tá? Que já está completamente seco. Tem custo elevado, eficientes para ar com baixa umidade. Bem, eu vou mostrando aqui o circuito. Vou utilizar o mouse para ir mostrando, fazendo o trajeto, tá? Vocês podem acompanhar pela descrição aqui e tem também no polígrafo de vocês, tá? Mas esse aqui com dessecante, ele é composto do silo em si, né? O B aqui, ó, o silo ou funil, que ele chama aqui de funil, ele tem isolamento térmico, tá? A parte Z aqui é toda a parte considerada secador. Então, o ar é aspirado. Aqui tem um alimentador A de alimentação da resina, tá? Normalmente por vácuo. Então a resina vai estar caindo aqui, os grânulos, certo? O ar é aspirado aqui por G. Ele entra pelo H aqui, que é um filtro, certo? E ele pode ter ou não o J, que é um trocador de calor. O que é isso aqui? É um evaporador de um sistema de refrigeração, tá? Ele baixa a temperatura do ar aqui na entrada e retira o condensado embora, tá? Isso para materiais com muita umidade. Quando não for tanta umidade assim, pode ser retirado só pelos dessecantes aqui, não precisa desse trocador de calor, tá? É um opcional. Bom, passa pelo filtro H antes de entrar aqui no secador. Aí tem duas válvulas, ó, a R e a S, são válvulas borboletas que vão direcionar esse fluxo para a célula P, que está regenerando, a célula com dessecante, né? Que está segurando a umidade desse ar aqui, tá? Ela vai começar a secar o ar e o dessecante vai ficando com umidade, tá? Daqui a pouco ele vai ter que entrar em regeneração e entrar outra célula em serviço. Essa célula O aqui está em regeneração, depois nós vamos ver. Então, o ar está sendo dirigido para cá, para o leito dessecante P. Ele passa num filtro, antes de entrar, o filtro Y aqui, antes de entrar numa ventoinha aqui, no insuflador D, tá? Esse insuflador vai jogar o ar
através de um aquecedor E, então aquece o ar e o ar entra num distribuidor F no fundo do funil ou do silo aqui. Então esse ar vai subir e vai retirar a umidade dos grânulos. Aí ele é admitido de novo em G, tá? Quando esse... Bom, como é que funciona a parte do que está em regeneração? Existe um filtro K aqui, ó. O ar está sendo aspirado do ambiente. Tem uma ventoinha ou insuflador L aqui, que joga o ar através de um aquecedor M. Ele entra e a válvula dirige ele aqui para baixo da célula, ó, tá? Então o fluxo é o contrário. Aqui está em funcionamento, o fluxo é para cá. Aqui está regenerando, o fluxo é contrário, tá? Então esse ar aquecido vai começar a retirar a umidade do dessecante e vai jogar para a atmosfera, em X aqui, tá? Então, passado um determinado tempo, esse cara que está regenerando faz uma manobra de válvulas aqui e ele passa a funcionar e o outro entra em regeneração, tá? Então faz a manobra das válvulas. Como é que controla isso aí? Pode ser por tempo, tá? Ou pode ser observando a umidade do dessecante, tá? Mas normalmente é temporizado isso aqui. Passa um tempo um tempo outro, tá? Aqui ele fala nesse da regeneração, tá? Do que eu falei antes aí. Secadores com ar comprimido, é outro modelo, né? Usados para pequenas capacidades, cerca de 25 kWh, é bem baixo, tá? São processos pequenos. Instalados diretamente sobre o bocal, seca todo tipo de material, o processo é contínuo e eficiente, alimenta-se com ar comprimido. Esse ar é expandido na pressão atmosférica, gera-se ar de processo com temperatura de orvalho muito baixa, o ar é aquecido até a temperatura necessária, o ar comprimido é um insumo mais caro, fácil operação e baixo custo. Vamos ver o cara aqui, ó. Então aparece um modelinho aqui sobre rodízios, ó. É bem pequenininho, né, para colocar do lado do equipamento. Uma pequena quantidade do ar comprimido, A, aqui no azulzinho, tá? É separado do sistema central de ar comprimido. É uma rede de ar, né, fornecida para o secador. O ar é descomprimido por um jogo de válvulas B. Esse aqui, tá? Então o ar está com pressão aqui, ele é descomprimido aqui em B. Aquecido por um aquecedor elétrico C e lançado na parte inferior do funil H pelo distribuidor de ar. O funil é esse bicho aqui, H, tá? O silo, funil. Aquecido pelas saídas D e E. D e E. Então esse ar aquecido joga no interior do silo por duas saídas, uma que está central e uma que está inferior aqui. Níveis diferentes dentro do funil. Garantido que o tempo de residência da resina sob uma temperatura máxima seja o suficiente para aquecer até o centro dos grãos. Um secador de ar comprimido um pouco mais complexo, tá? Bom, aquele ali, ó, o anterior, a resina está sendo aspirada, alimentada aqui por esse alimentador, com vácuo, os grãos estão caindo aqui, e esse ar comprimido que é soprado em E e D, ele vai subir, vai retirar a umidade dos grãos e ele é jogado para a atmosfera, tá? O próximo é com reaproveitamento do ar, ó. O insuflador C leva o ar através do aquecedor D para o distribuidor E. Então vamos lá. O insuflador C, que é a ventoinha, né? Ventilador, leva o ar através do aquecedor D para o distribuidor de ar E. Está aqui no centrão, tá? Do silo, do funil. E aquece os grãos fazendo com que a pressão da umidade aumente. O ar, finalmente, volta para o insuflador situado na parte de cima do funil F. Tá? Então, esse ar é insuflado aqui e vai voltar pela parte F aqui e vai continuar em circulação. Tá? Essa parte é o ar com ventoinha. O ar comprimido vai entrar aqui, ó. Uma pequena quantidade de ar comprimido seco e filtrado, G, aqui embaixo, tá? É descomprimido para a pressão atmosférica e entra no aquecedor H, passando pelo distribuidor K, que está bem embaixo do funil ou silo.
O ponto de orvalho do ar pré-seco cai devido à descompressão e se torna suficiente para remover a umidade dos grânulos enquanto passa pela resina pré-aquecida na parte mais baixa do secador B. Tá? Então, nessa parte mais de baixo aqui, ele vai subir esse ar comprimido aqui e vai se juntar com o outro ar lá da ventoinha. Tá? O ar do meio ambiente se torna excessivamente saturado com a umidade quando comprimido para altas pressões. A umidade em excesso no ar comprimido é facilmente separada em secadores estándares de refrigeração. Então, esse ar comprimido deve passar por aqueles sistemas com um evaporador para poder retirar a umidade do ar. Tá? Então, o ar não pode ter umidade. Aí entra a secagem a vácuo, que é a mais eficiente delas, mas é a mais eficiente e a mais cara, tá? Indicado para materiais higroscópicos. Temperatura de secagem é menor nesse tipo de secadores, adequado para materiais sensíveis ao calor e semicristalinos. Possui tempo de ciclo muito curto, funciona por lotes ou de forma contínua. Ao invés de soprar ar quente sobre os grãos para retirar a umidade, se reduz a pressão do ar para diminuir o ponto de ebulição da água e extraí-la do material plástico. Os fabricantes desse tipo de equipamento argumentam uma economia de 20% de energia e 17% do tempo de um secador dessecante convencional. Há modelos de secadores a vácuo que trabalham com 3 câmaras. Na primeira, o material é pré-aquecido com fluxo de ar quente, a segunda câmara é selada para extrair o ar, na terceira câmara o material seco se mantém pronto para o processamento. O policarbonato, por exemplo, seca em 20 minutos de aquecimento e 20 minutos de vácuo, sendo um tempo muito menor que as 4 horas típicas num sistema dessecante. A capacidade desse sistema vai de 50 até 1.000 kg e investimento inicial alto. 50 até 1.000 kg por hora, tá? O secador se constitui de cilindros múltiplos numa configuração tipo carrossel. A resina é carregada em uma das câmaras e aquecida por ar quente. O carrossel gira e a câmara, juntamente com a resina aquecida, é colocada sob vácuo, enquanto que a câmara seguinte é enchida e aquecida. O carrossel é girado novamente e a resina seca é evacuada da câmara, enquanto a câmara seguinte é colocada sob o vácuo para secar a resina aquecida. A rotação continua enquanto o secador supre continuamente a resina seca para o processo. Tá? Então sempre tem um em cada estágio aqui. Tem no polígrafo de vocês, e está aqui nas lâminas, como é que se faz a seleção de um secador. Tá? Então tem uma série de questões que é para ir respondendo. Isso aqui é para vocês terem em mãos quando se for necessitar utilizar um secador na indústria. Vocês podem apelar para esse questionário aqui, tá? Ele dá o passo a passo, ó, de como é que tem que ser para poder especificar um secador, tá? Além disso, vocês podem ter auxílio do pessoal que fornece a resina, que o pessoal tem muito conhecimento nisso aí, tá? Tem regrinha para cálculo. Isso aqui é um plus, tá? É alguma coisa para vocês terem em mãos se necessitarem algum dia de especificar a secagem, tá? Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.